Na audiência sobre a PEC da Segurança Pública, o deputado Nicolas Ferreira voltou a causar polêmica ao fazer declarações consideradas falsas. As falas geraram confusão e deixaram o clima tenso no plenário. Senhor presidente, senhor ministro, obrigado pela presença. Confesso que cada vez que um ministro do Lula vem até essa casa, parece que eu estou vivendo em outro país. Nada, infelizmente, que propuserem vai dar certo. E eu não digo isso que o problema não é de forma, o problema é de conteúdo. Eu preciso lembrar quem está no poder desse país. É um cara que recebeu um narcotraficante, narcoterrorista, de tapete vermelho, que é procurado pelo DEA dos Estados Unidos, com uma recompensa de 25 milhões de dólares. O nome desse senhor chama-se Nicolás Maduro. Quem está na presidência, ou partido que está na presidência, quando foi um grampo que conseguiu ver ali a conversa do Elias do PCC, falou que o PT tinha diálogo cabuloso com nós. O atual governo, que é o seu chefe, senhor ministro, acabou de dar asilo à ex-primeira-dama do Peru, foi condenada por 15 anos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O ex-ministro da Justiça, o senhor Flávio Dino, ele entra na Maré, num local que é completamente comandado pelo crime, como se estivesse descendo na Suíça, sendo que ele deveria ser o cara mais odiado pelo crime organizado. E hoje, nós temos na cadeira de ministro da Justiça, que, na época do STF, soltou Luiz Fabiano Ribeiro Brito, que era aí acusado de ser tesoureiro do PCC, que até pouco tempo estava em um evento com o Stedley, um evento do MST, que instituiu, inclusive, a audiência de custódia, que a partir dessa implementação, 566 mil pessoas foram soltas. Isso representa 40%. Então eu preciso lembrar que aos senhores, de que o problema da segurança do Brasil não é um problema, é um plano. É isso que está acontecendo. Porque a PEC da segurança não trata sobre segurança, horas. Cria uma polícia de governo, não uma polícia de Estado. Você centraliza o poder na União. E o senhor acabou de dizer aqui que o senhor é federalista por completo. Por que não fortalecer os entes federativos? Qual governador está a favor disso? Qual governador? E mais, ele centraliza isso na União, e se o Estado não cumprir o que a União quer, a União não envia dinheiro para o Estado. Ou seja, quer trazer para a União a segurança pública, mas vamos fazer um retrospecto? O que a União, o que ela comanda, o que ela tem de competência é de qualidade aqui no nosso país. Vamos lá. A gente tem a saúde que está em escândalos e recordes de dengue, que está faltando insulina nos postos. Você tem educação, que nós ocupamos aí os últimos lugares na OCDE, e cortes bilionários, inclusive. Nós temos as estradas que mais matam pessoas do que, de fato, passa carro. Você tem a aposentadoria, e eu não vou tocar nesse assunto aqui, enfim, pode ser muito sensível, mas que suponhamos aí que tem, talvez, né, um rombo de 90 bilhões. Você tem as estatais dando roubos bilionários. Você tem um meio ambiente com recorde de queimadas na Amazônia, no Pantanal, que o Lula bateu o recorde, depois ele bateu o próprio recorde dele. Ou seja, eu não sou da segurança pública, nunca subi numa favela para poder trocar tiro, mas nasci lá. E defendo a segurança pública porque, para mim, amigo, você sair de casa sem saber que vai voltar para casa e ainda ter que aguentar justiça que é completamente contrário a você, porque policial hoje não pode mais matar, não. É um crime policial matar hoje. Tem processo administrativo, o cara se ferra. Igual os heróis de Varginha, lá em Minas Gerais, que abateram 26 bandidos criminosos e o que aconteceu? Sofrendo perseguição por parte da Polícia Federal. Ou seja, ser policial aqui nesse país, tenham sempre a minha voz aqui, porque eu sei de fato como é, né, você ser atacado por todos os lados. Mas vamos seguir aqui na PEC. A PEC de Segurança Pública, enviada pelo Ministério, não tem uma proposta de que realmente, se 1/3 disso aqui for cumprido, vai valer a pena, tá? Redução da maioridade penal. Hoje o menino pode matar, roubar, estuprar, cometer latrocínio, roubo seguido de morte. Ele pode votar, né? Decidir o futuro do país, mas não pode ser responsável pelos seus atos.
Não tem nenhum tipo de segurança jurídica para os policiais, como eu escrevi aqui, de que hoje o policial está com medo de trabalhar. Existe uma imagem de um policial, se eu não me engano, em Minas Gerais, onde um carro cheio de bandidos com fuzil, ele bate de encontro e quando ele olha, ele não atira com medo de dar alguma coisa para ele. Infelizmente, senhor relator, esse soldado da PM foi abatido. Não há nenhum tipo de sugestão na PEC a respeito do fim da audiência de custódia. Se os senhores tiverem aí uma curiosidade, vá até a internet, TikTok, que a Janja gosta, e coloca lá assim, audiência de custódia. Você vai ver bandidos sendo tratados melhor do que os idosos agora estão sendo roubados no INSS. Eu participei de diversas, senhor ministro, diversas audiências de custódia quando eu estava na PUC Minas. Era o mesmo papo, o senhor foi bem tratado, apertaram muito a sua algema, e aí ele é solto mais rápido do que o policial que tem que ficar lá lavrando o boletim de ocorrência. E não ganha adicional de salubridade, não ganha adicional de periculosidade e nem adicional noturno, nem nada. Só ganha um bom adicional de pancada na mídia e pancada também no judiciário. E ai dele, se ele cometer algum erro, né? Porque aí é um policial mal treinado. Enfim, não há nenhum tipo de sugestão sobre endurecimento de penas para criminosos. Hoje o bandido sai de casa com a certeza da impunabilidade. Ele não vai ser punido. Não importa. Se eu não me engano, é cerca de somente 8% dos homicídios no nosso país que são solucionados e vão até o fim. Hoje um criminoso, ele fica em paz, tranquilo, para poder se matar um policial, se matar um pai de família, não tem problema. O que o ministro Mendonça aqui disse é perfeito, eu já tenho repetido isso há muitos anos, senhor presidente, de que existe pena de morte no país? Sim, para vítima. Existe prisão perpétua aqui no nosso país? Sim, existe. Para quem tem que colocar a câmera, todo um aparato de segurança na sua casa, tem que andar de carro blindado, que em outros países é só o presidente, talvez o diretor da FBI usa, mas aqui no Brasil todo mundo usa, afinal de contas, né? As pessoas podem tomar um tiro, né? Por estar ali com um bem. E por fim, não tem nenhuma proposta sobre prender bandido de verdade. Vamos prender os bandidos de verdade. Com a investigação que está acontecendo, e eu vou finalizar, delegado Heller. Obrigado, Nico. Qual é a investigação que está acontecendo em cima do irmão do Lula? Qual a investigação que está acontecendo do cara que afirmou, do Comando Vermelho, que ordenou trégua de crimes na reunião do G20 no Rio? Qual que é a investigação que está acontecendo com isso? Então, assim, lamento, eu sei que não é tudo culpa sua não, senhor ministro Lewandowski. Eu jamais seria leviano de colocar aqui todos os problemas da segurança pública do nosso país é culpa sua. Mas, infelizmente, o que nós estamos vivendo hoje não é uma crise de segurança pública, é um plano. E eu sei muito bem quem está no poder, os conheço, e, infelizmente, não tenho bons sentimentos para o futuro do nosso país com relação à segurança pública. Que chegue alguém e buquelize esse país aqui. Obrigado, presidente. Perdão, delegado Edemauro, por receber meu tempo. Após ouvir outros parlamentares, o ministro Ricardo Lewandowski deu uma verdadeira aula de direito e história. Ele reforçou que ser contra a PEC da segurança pública é, na prática, apoiar a criminalidade. Lewandowski também fez uma firme defesa do ministro Flávio Dino, sem sequer citar o nome de Nicolas Ferreira, evitando assim dar espaço para o oportunismo e as polêmicas criadas pelo deputado. Bom, agradeço todas as questões extremamente pertinentes, embora nem sempre concorde com as colocações. Todos nós temos as nossas visões de mundo, temos as nossas posições relativamente ao desenvolvimento do país, e quero dizer que se eu não achasse que esse governo tem méritos, tem acertos, haja visto o crescimento do PIB, o decréscimo da inflação, o decréscimo do desemprego, eu não me permaneceria ocupando o honroso cargo de ministro. Portanto, são visões distintas, eu não vou entrar nesse debate. Esta é a casa onde se debate, onde se discute, porque aqui é o parlamento vem de parlare,
Todos têm, infelizmente, a liberdade de se pronunciarem com a maior liberdade possível. Ouço todas as críticas com muito respeito, embora não concorde com todas elas. Eu vou começar de trás para frente. Há certas questões que foram colocadas de forma recorrente, seja por parlamentares ou agora pelo internauta que nos coloca uma questão, se os órgãos do sistema socioeducativo não são importantes, não devem ser considerados. É claro que quando nós propusemos a PEC, nós a propusemos com escopo limitado, de fazer uma reforma do capítulo da segurança pública, basicamente do artigo 144 da Constituição e daqueles artigos que definem as competências da União, dos estados e dos municípios. Não se trata aqui de fazer uma reforma no sistema educacional, e quando se fala de fronteiras, e aqui eu vou já responder essa questão, nós estamos tocando num ponto muito delicado, sensível, importante, que é saber quem faz a guarda das fronteiras. E aí, salvo engano, o deputado Patus Ananias disse muito bem que quando se fala em fronteiras, está se chamando exatamente a participação do governo federal, a integração das forças locais e federais, como nós de fato fazemos, para proteger, dentro do possível, essas nossas fronteiras. As senhoras e os senhores devem saber que só com a Bolívia, a nossa fronteira, a fronteira do Brasil, é maior do que a fronteira dos Estados Unidos com o México. Se os Estados Unidos, que têm as melhores e maiores forças de segurança e também forças militares do mundo, não conseguem patrulhar adequadamente a sua fronteira, é claro que nós temos dificuldades muito grandes para exatamente proteger essas fronteiras contra o ingresso de drogas ilícitas, de armas, enfim, e de outros materiais que, enfim, que infringem a nossa lei. Mas nós sabemos que, além dessa cooperação que nós já temos com as polícias locais e a Polícia Federal, nós temos na Constituição também definido o papel das Forças Armadas. Exército, Marinha e Aeronáutica fazem parte, lato sensu, desse sistema de segurança e têm os seus papéis definidos na Constituição, tem inclusive poder de polícia nas fronteiras, sejam elas marítimas, aéreas e mesmo terrestres. Mas acontece que, assim como ocorre com os órgãos do sistema socioeducativo, nós não estamos aqui a falar numa reforma das Forças Armadas, o capítulo da Constituição relativo às Forças Armadas. Nós vamos tratar aqui limitadamente, procuramos tratar da reforma, enfim, das forças de segurança. Eu vou de trás para frente aqui responder rapidamente algumas questões. Primeiramente, eu quero dizer que nós lutamos bravamente, inclusive com a interlocução do grande parlamentar Ângelo Coronel, que foi o relator do orçamento, no sentido de evitar os cortes de R$500 bilhão no orçamento da segurança pública. Infelizmente, nossos apelos não foram atendidos, até porque o Congresso como um todo, de forma consensual, estabeleceu um teto de gastos. Entendeu que é importante estabelecer um teto de gastos, colocar limites aos gastos do governo, para que nós possamos ter uma rigidez fiscal. Então, há limites com relação aos quais nós não podemos, enfim, almejar um ultrapassamento. Portanto, o teto de gastos é uma realidade, nós temos que encarar e temos que tratar da segurança pública com os recursos minguados que temos. E, aliás, deputado Van Hatten, Vossa Excelência sempre traz perguntas muito pertinentes, e eu quero dizer que aqui, desses 2,2 bilhões, metade vai para os estados. São destinados para aqueles investimentos que nós chamamos de fundo a fundo. E nós fizemos um esforço muito grande para padronizar atas, para facilitar a elaboração de projetos por parte dos estados, no sentido de que grande parte dos recursos que ficaram empossados e que deveriam ser devolvidos para, enfim, os cofres da União, pudessem ser utilizados, inclusive mediante uma prorrogação do saldo existente nessas contas até o ano de 2026.
Não quero discutir números com Vossa Excelência, se são 90 bilhões, a fraude do INSS. Eu já disse publicamente que isso é um dos crimes mais grotescos, mais abjetos que aconteceram nos últimos tempos, porque atingiu-se as parcas economias dos aposentados e dos pensionistas. A imprensa fala em 6 bilhões no total de descontos indevidos. O governo federal está apurando para verificar quais aqueles descontos que foram admitidos ou que foram eventualmente permitidos com algum vício de consentimento. Nós estamos levantando esse número. O ofício circular, confesso a Vossa Excelência que não tinha conhecimento, mas lendo rapidamente o ofício que Vossa Excelência me transmitiu, eu entendi que esse ofício era mais um apelo às secretarias de segurança pública dos estados, no sentido de que evitasse uma repressão física e intensa desses movimentos sociais, que apelassem para os mecanismos de mediação e conciliação que o governo federal tem e que o próprio judiciário tem. Porque o Brasil precisa de diálogo, precisa, na verdade, de discussão, precisa evitar a polarização, e eu entendi que esse ofício que Vossa Excelência me encaminhou, mas vamos então esclarecer oportunamente o que ocorreu efetivamente, foi mais no sentido de evitar uma carnificina, evitar uma repressão que pudesse extrapolar determinados limites. Deputado Patuza Ananias, agradeço as considerações de Vossa Excelência. Só um Estado forte em seu conjunto é que vai poder enfrentar o crime organizado. Concordo com Vossa Excelência também com o que outros disseram, a PEC não é a solução, é um início de solução. Na verdade, é preciso também políticas sociais, porque o combate à criminalidade não se faz apenas com a força, mas também com a força, sobretudo com a força, mas com políticas sociais, evitando o desemprego, fomentando a educação, acesso à cultura, etc, etc, etc. E quero também aproveitar e dizer o seguinte, que quando a União Europeia começou a se unir, primeiramente para fins comerciais, depois para outros fins de natureza, inclusive defensiva, política, de proteção ao meio ambiente, livre circulação de pessoas e bens, muitos estados, muitos países europeus, integrantes dessa União, no primeiro momento acharam que iam perder a sua soberania, iam fragilizar a sua soberania. Mas a experiência europeia, da União Europeia, demonstrou que o conjunto dos 25 países, na verdade, se fortaleceu. E para enfrentar, sobretudo, os desafios da globalização selvagem. Portanto, essa PEC, na verdade, ela busca fortalecer a autonomia dos estados, na verdade, na medida em que nós conjugamos esforços com o governo federal. Aqui, rapidamente, Coronel Assis, concordo com Vossa Excelência que nós temos hoje 88 facções criminosas, é um problema muito sério, estão nas prisões. Nós lançamos agora o nosso plano, juntamente com o Supremo Tribunal Federal, da pena justa, que não é um plano para abrir as portas dos presídios, mas sim para a retomada do território com relação ao crime organizado que lá está instalado. É um plano ambicioso que procura tratar do delinquente desde o momento que ele entra no sistema prisional, enquanto ele está lá dentro e até o momento que há uma reinserção dele na sociedade. Na verdade, aqui respondendo também à questão do Coronel Assis e de outros, a PEC da segurança pública não pode tratar de questões pontuais. Essas questões, aumento de pena, a questão de acréscimo nas hipóteses das prisões preventivas, aperfeiçoar a audiência de custódia, tudo isso é objeto de lei ordinária. Nós não podemos confundir o que vamos fazer, eventuais incrementos nesse sistema por meio de leis ordinárias e aquilo que se pode fazer estruturalmente por meio de uma PEC. E lembro, e tenho dito isso, tenho afirmado na Comissão de Segurança, a competência para a iniciativa legislativa em matéria de penal e processual penal, e mesmo da lei de execução penal, ela é uma competência concorrente. Não é preciso aguardar a iniciativa do governo federal,
do Poder Executivo. Vossas Excelências podem sim formular propostas. E tem propostas muito boas. Nós analisamos, está aqui o Marivaldo Pereira, que é o nosso assessor de assuntos legislativos, nós analisamos tecnicamente as várias propostas que estão circulando nas duas casas e 80% delas têm validade, têm mérito e merecem o apoio do governo federal. Então, é uma tarefa conjunta reformularmos esta legislação infraconstitucional. Aliás, quando eu estive reunido com as lideranças dos distintos partidos na casa do eminente presidente Hugo Motta, ele sugeriu que o Congresso fizesse, ou a Câmara dos Deputados, que está na alçada dele, uma comissão para arrebanhar todas as propostas que estão circulando e ver se é possível fazer uma uniformização. E o governo federal, representado aqui por mim, está pronto para trabalhar também nesse sentido. Deputado Alencar Santana, agradeço as observações, perguntando quem é contra a PEC. Quem é contra a PEC, eu ousaria dizer, na linha do raciocínio de Vossa Excelência, é a favor da criminalidade. Deixar as coisas como estão, não vai funcionar. É claro que a PEC não é uma unanimidade, nós não queremos ser donos da verdade, nós queremos iniciar o debate. Agora, frustrar o debate, uma casa como o Parlamento, que tem por objeto, tem por missão fundamental discutir os projetos de interesse do Brasil, não é possível. Então, nós dissemos, desde logo, em que essa PEC não pode prosseguir, interditar o debate, eu, com devido respeito, data vênia, data máxima vênia, acho que não é uma atitude democrática. Mas, então, aliás, o deputado Alencar Santana também disse muito bem, na nossa PEC, nós estabelecemos que essas diretrizes amplas, que não vão se miscuir nas diretrizes dos estados e dos municípios, passarão por um Conselho Nacional de Segurança Pública, onde estarão representados os entes federados, também a sociedade civil. Aliás, essa foi uma sugestão da governadora Fátima Bezerra. Falou, escute, e a sociedade civil onde está? E ela tem razão. Nós colocamos representantes da sociedade civil num governo democrático como o nosso, a sociedade civil precisa ser ouvida. Deputada Cris Toneto, agradeço as suas observações. Sei que há críticas. Vossa Excelência disse que há uma unidade contra a PEC, sobretudo as forças de segurança, e não foi isso que eu apurei. Nós conversamos longamente com as forças de segurança, com o Conselho de Segurança Pública, que reúne os secretários de segurança. Eu tenho a impressão de que há hoje um consenso, pelo menos no que diz respeito aos pontos centrais dessa PEC. Agora, não é possível ouvirmos indefinidamente todas as partes interessadas. Há um momento em que se deve ouvir, deve debater e deve decidir pela elaboração de um projeto em torno do qual haja um consenso mínimo. Nós não queremos centralizar, nós não temos interesse em nos substituirmos aos estados e aos municípios, mas nós tivemos, como foi ressaltado aqui por um deputado que precedeu a estes que agora se manifestaram, nós tivemos agora o governo federal diria, a humildade de oferecer a mão aos estados e aos municípios para repartir as responsabilidades. Porque, infelizmente, por maior que seja o esforço das polícias civis, das polícias militares, a criminalidade não está debelada, as organizações criminosas, lamentavelmente, estão em franca evolução. Nós temos vários programas anticorrupção, contra o narcotráfico. Nós achamos que a inserção na PEC das corregedorias e das ouvidorias autônomas pode ser um avanço no sentido de controlar, digamos assim, enfim, aqueles aspectos menos recomendáveis que existem, lamentavelmente, nas nossas forças de segurança, sejam elas federais, sejam elas estaduais, distritais ou até municipais. E termino dizendo o seguinte, vou fazer duas observações. Primeiro, que as audiências de custódia que foram gestadas na minha
administração, enquanto presidente do CNJ, a meu ver, representaram um salto civilizatório importante. Porque naquela época nós tínhamos 850 mil presos nos presídios brasileiros, jogados em verdadeiras masmorras medievais, termo utilizado pelo meu assessor José Eduardo Martins Cardoso. E, de fato, quem já entrou num presídio, já de longe, já pelo cheiro, mau cheiro, pelo cheiro nauseabundo que exala desses locais, já sabe que é realmente uma masmorra, os presos vivem numa situação absolutamente inaceitável. Essas audiências de custódia foram concebidas especialmente para diminuir o número de presos que não devem estar presos, que não representam perigo para a sociedade, que podem ser apenados, inclusive cautelarmente, com medidas alternativas, tornozeleiras, prisões domiciliares, cerceamento de direitos, etc., etc. Então, e outro detalhe importante, naquela época, 40% dos presos eram presos provisórios, que passavam meses ou às vezes anos sem se defrontar com o juiz. Isso mudou. Então, hoje nós temos as audiências de custódia, elas foram aprovadas depois pelo Congresso Nacional. Podem ser aperfeiçoadas? Podem. Acho que até devem ser aperfeiçoadas. A grande falha que se tem hoje é que, muitas vezes, os juízes, porque nós não temos um sistema único de informação, um sistema informatizado quanto aos antecedentes, muitas vezes libera um delinquente perigoso cometer um crime hediondo de outro estado e, no estado ao qual pertence o juiz de custódia, cometeu um crime de menor potencial ofensivo. Última observação. Eu quero dizer que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, é uma pessoa exemplar, foi juiz federal por concurso público, presidente da Associação dos Juízes Federais, foi deputado federal, é senador eleito da República, foi governador 2 vezes do Maranhão, está honrando o Supremo Tribunal Federal com sua atuação técnica, ímproba, muito proba, muito correta. E ele me deixou um ministério, vou usar uma palavra mais popular, talvez menos acadêmico, um ministério redondo, com vários projetos iniciados, e hoje eu aproveito da clarividência desse ilustre homem público chamado Flávio Dino, porque muitos dos projetos que nós estamos levando adiante foram gestados durante Ao final da audiência sobre a PEC da Segurança Pública, o ministro Ricardo Lewandowski classificou a proposta como sucinta, enxuta e elegante do ponto de vista jurídico. Segundo ele, a PEC não inova no ordenamento jurídico, apenas reafirma direitos e princípios que já estão previstos na legislação brasileira. Essa PEC, se eu posso dizer, é uma PEC sucinta, enxuta, elegante do ponto de vista jurídico, porque não acrescenta nada ao universo jurídico que já não tenha sido positivado na legislação, sobretudo aqui a lei do SUSP. Quero dizer que respeito profundamente o parlamento brasileiro. Quando eu disse, na verdade, que quem está contra a PEC está a favor da criminalidade, eu apenas reverberei as palavras de um deputado que me antecedeu aqui na fala, eu louvando esta visão dele no sentido de que não se pode ser cegamente contra a PEC,